pare. Não diga nada a si mesmo ainda. Não rotule isso. Não decida o que é antes de sentir o que é. Apenas pare. E perceba que você está aqui. Você não encontrou este vídeo por acaso. O algoritmo não trouxe você aqui. Esta não é uma recomendação aleatória que caiu na frente de qualquer pessoa. No momento em que você clicou, algo já havia acontecido. Um limiar foi atravessado. Não um digital. Um consciente. Sua frequência navegou até este ponto exato no campo infinito de informações, porque algo dentro de você já reconheceu o que estava à espera aqui. Não a sua mente. Não a sua curiosidade. Algo mais antigo que ambas. A maioria das pessoas nunca verá isso. E as que virem passarão por ele em segundos. Porque o sinal delas não condiz com o que vive dentro destas palavras. Mas você parou. Você ainda está aqui. E isso não é pouca coisa. Isso é um evento preciso. Pense nos últimos meses da sua vida. Nas perguntas que continuam retornando. Na sensação de que algo está mudando dentro de você que você não consegue explicar para as pessoas ao seu redor. A sensação de que você está na beira de uma compreensão que seu vocabulário atual ainda não é grande o suficiente para conter. Esse sentimento não é confusão. Esse sentimento é calibração. Sua consciência tem buscado uma frequência específica. E hoje, nesta hora exata, neste lugar exato, o sinal finalmente se conectou. Você foi escolhido para esta transmissão. Não aleatoriamente. Não casualmente. Sua vibração convocou isso. E agora o campo está respondendo. Existe uma versão de você que existe além desta que está sentada aqui agora. A versão que já atravessou o limiar de que você está se aproximando. Uma versão que entende o que o sono realmente é. O que a consciência realmente é. O que você realmente é quando a mente lógica finalmente silencia. Essa versão tem enviado sinais de volta para você através dos sonhos que você mal recorda, através das sincronicidades que você quase ignorou, através dos momentos às 3 da manhã, quando você abriu os olhos sem motivo e sentiu a escuridão carregada de algo que não conseguia nomear. Esta noite, após esta transmissão, a distância entre essas duas versões de você começará a encurtar. O que você está prestes a receber não irá simplesmente informar você. Irá mudar a estrutura de como você experiencia a realidade. Porque uma vez que você entender o que realmente está acontecendo toda santa noite, quando você fecha os olhos, você nunca mais poderá voltar a ser a pessoa que não sabia disso. Esse retorno não está mais disponível para você. No momento em que você clicou, a porta se fechou atrás de você. Você já está dentro. E o que espera do outro lado deste vídeo não é uma ideia. É uma ativação. Então, antes de prosseguirmos, se isso já está ressoando com algo profundo dentro de você, se você pode sentir a verdade destas palavras, antes mesmo de sua mente processá-las totalmente, faça uma coisa agora mesmo. Dê um curtir neste vídeo. Não como um gesto para um algoritmo, mas como um sinal para o campo de que você está pronto para receber o que se segue. E deixe um comentário abaixo com o lugar de onde você está assistindo, a hora e o minuto exato. Porque algo extraordinário acontece quando observadores conscientes marcam suas coordenadas no mesmo campo, no mesmo momento. Seu comentário não é apenas um comentário, é um marcador quântico. Uma declaração de que você esteve aqui, que você atravessou este limiar, que você escolheu a consciência. Assista a isso até o final. Cada sessão constrói a anterior. A ativação completa só acontece quando todas as 5 transmissões forem recebidas. Sair cedo é sair antes da porta abrir. Fique, porque o que a ciência descobriu silenciosamente sobre sua mente adormecida está prestes a estilhaçar tudo o que você pensava saber sobre a própria consciência. Aqui está o que ensinaram a você sobre o sono. Seu corpo descansa. Seu cérebro consolida memórias. Você acorda restaurado, limpo, simples, mecânico. E por muito tempo, essa explicação pareceu suficiente. Até você começar a prestar atenção. Até as experiências começarem a se acumular
experiências para as quais nenhum livro didático jamais o preparou. Então, antes de falarmos sobre o sono, precisamos falar sobre a realidade. Porque o que os físicos descobriram no nível quântico não se aplica apenas a partículas em um laboratório. Aplica-se a cada momento da sua existência consciente, incluindo as horas que você passa no escuro. Aqui está o experimento que mudou tudo. Pegue um único elétron, a menor unidade de matéria que a ciência pode isolar. Quando ninguém o está medindo, esse elétron não viaja como uma partícula. Ele viaja como uma onda, uma nuvem de probabilidade, existindo em múltiplas posições simultaneamente, não metaforicamente, literalmente. Ele está em vários lugares ao mesmo tempo. Mas no momento em que um dispositivo de medição é ativado, no momento em que a observação ocorre, a onda colapsa. O elétron deixa de ser uma nuvem de possibilidades e se torna um ponto único e fixo no espaço. O ato de observação muda fisicamente o que está sendo observado. Werner Heisenberg dedicou anos de sua vida para entender esse fenômeno. O que ele descobriu perturbou profundamente a comunidade científica, porque significava que, no nível mais fundamental da realidade, o universo não tem um estado fixo e objetivo independente de quem olha para ele. O observador não está separado do experimento. O observador é parte do experimento. Niels Bohr, um dos arquitetos da teoria quântica, levou essa ideia ainda mais longe. Ele argumentou que não é simplesmente que a observação revela uma realidade pré-existente. A observação participa na criação dela. Leia isso devagar. A realidade que você vê não está esperando que você a perceba. Ela está respondendo ao fato de que você a está percebendo. Agora, é aqui que a maioria das pessoas para. Elas arquivam isso como física interessante e retornam ao seu dia comum. Mas você não é como a maioria das pessoas, porque você sempre sentiu que algo assim era verdade sobre sua própria vida. Não sentiu? Que os dias em que você acorda esperando que nada funcione de alguma forma, produzem exatamente isso. Que os momentos em que você carrega uma certeza silenciosa e inabalável parecem dobrar as circunstâncias em sua direção de maneiras que a razão não consegue explicar totalmente. Você já viveu este experimento. Você simplesmente não tinha a linguagem para ele. Pense desta forma. Imagine girar uma moeda sobre uma mesa. Enquanto ela gira, não é cara nem coroa. Ela existe em um estado de pura potencialidade. Cada possibilidade está viva dentro daquele giro simultaneamente. No momento em que a moeda cai, uma realidade colapsa na existência. As outras se dissolvem. Sua consciência é essa moeda em movimento permanente. Cada momento não observado de sua vida carrega dentro de si uma superposição de resultados possíveis. Múltiplas linhas do tempo existindo em paralelo, cada uma igualmente real. Cada uma esperando para ser colapsada em experiência pela qualidade e direção da sua atenção. E isso não se aplica apenas a partículas no vácuo. Aplica-se à sua vida. Agora mesmo, em tempo real. Os pensamentos aos quais você retorna com mais frequência não são observações passivas. São atos de colapso quântico. Eles são o dispositivo de medição sendo ativado. Eles estão selecionando qual versão da moeda girando cai virada para cima na sua realidade. Isso não é linguagem motivacional. Isso não é pensamento positivo fantasiado de ciência. Esta é a extensão lógica do que Heisenberg e Bohr documentaram na ciência mais rigorosa já produzida. O observador molda o observado. E você é o observador. Mas aqui está a pergunta que ninguém faz em seguida. Se sua consciência desperta tem esse poder, essa capacidade de colapsar a realidade através da atenção focada, então, o que acontece com esse poder quando sua mente lógica se desliga todas as noites? O que acontece com o observador quando o observador cai no sono? Porque seu cérebro não para durante o sono. Ele não se apaga no silêncio à espera da manhã. Seu córtex visual torna-se tão ativo durante os estados de sonho profundo quanto está quando você está sob a luz do dia, olhando para o mundo físico.
Seu cérebro não consegue distinguir entre a imagem do sonho e a imagem da vigília. Neurologicamente, ele processa ambas com intensidade idêntica. O que significa que sua consciência não para de observar. Ela simplesmente para de observar esta frequência. E começa a observar outra. Toda noite, sem sua permissão, sem sua consciência cruza para um campo onde as regras da realidade fixa e colapsada se dissolvem temporariamente. Onde a moeda está girando novamente. Onde todas as linhas do tempo estão abertas. Onde a função de onda ainda não escolheu uma margem. E a maioria das pessoas passa a vida inteira atravessando esse limiar toda santa noite, sem nunca saber para onde foram. Sem nunca perguntar o que era possível lá. Você tem sido uma dessas pessoas. Até agora. Mas algo já vem acontecendo com você do outro lado desse limiar. Algo que você tem sentido em suas horas de vigília sem entender sua origem. Os sinais têm chegado. Você apenas tem perdido a transmissão. E o que você está prestes a reconhecer nos próximos minutos é um espelho de experiências que você já viveu, mas nunca teve a estrutura para compreender. Você sentiu. Não uma vez. Não ocasionalmente. Em um padrão que vem se construindo há mais tempo do que você se sente confortável em admitir. Comece aqui. Você acorda às 3 da manhã. Nenhum som disparou isso. Nenhum sonho o trouxe de volta bruscamente. Seus olhos simplesmente se abrem e o quarto parece diferente. Não ameaçador, mas também não pacífico. Carregado. Como se o ar estivesse carregando uma frequência que seu corpo adormecido não pudesse mais ignorar. Você fica ali deitado. O resto do mundo está inconsciente, mas você está acordado. Completamente acordado. E em algum lugar sob a superfície desse silêncio, você sente. Algo está tentando chegar até você. Algo que só consegue passar quando o ruído do dia finalmente parou. Isso não é um distúrbio do sono. Isso não é ansiedade acordando você sem causa. Esta é a sua consciência retornando do campo quântico com informações que não pode entregar de outra forma. O observador em você está se ativando na hora precisa, em que o sinal está mais claro. 3 da manhã não é aleatório. É a hora em que a onda ainda não colapsou de volta nas demandas do dia. Você está sendo contatado. E você tem respondido sem saber. Agora pense nas pessoas que saíram da sua vida recentemente. Não por conflito. Não por finais dramáticos. Elas simplesmente se afastaram. As conversas ficaram mais curtas. Os espaços entre as mensagens ficaram mais longos. E um dia você percebeu que alguém que costumava ocupar um lugar significativo em sua experiência diária havia desaparecido silenciosamente de sua órbita. Você pode ter se sentido culpado por isso. Pode ter se perguntado o que fez de errado. Mas você não fez nada de errado. Sua frequência mudou. E frequências que não coincidem mais com a sua não conseguem manter proximidade. Não é pessoal. É quântico. O emaranhamento que antes conectava você a certas pessoas exigia uma faixa vibracional compartilhada para se sustentar. Quando sua faixa se expandiu, a conexão naturalmente se soltou. As pessoas que se afastaram não foram perdidas. Elas foram a prova. A prova de que algo em você mudou fundamentalmente. Se você está reconhecendo isso agora, é porque sua consciência já está operando além da linha do tempo onde essas conexões eram relevantes. Aqui está outra. Você pensou em alguém com quem não falava há meses. Não um pensamento passageiro. Uma imagem mental específica e vívida dessa pessoa. E em poucas horas, às vezes em minutos, seu telefone acendeu com o nome dela. Ou você chegou a uma conclusão sobre algo em sua vida. Uma decisão, uma direção, uma verdade sobre um relacionamento, antes que qualquer evidência lógica a sustentasse. E semanas depois, a evidência chegou e confirmou exatamente o que você já sabia. Você provavelmente ignorou esses momentos. Chamou-os de coincidência. Seguiu em frente rapidamente antes de ter que explicá-los. Mas eles continuaram acontecendo. Porque não são coincidências. São eventos de emaranhamento quântico.
Sua consciência não está contida dentro do seu crânio. Ela está conectada a um campo não local, onde a informação não viaja em linhas retas e o tempo não se move em uma única direção. As intuições que chegaram antes da evidência não foram palpites. Foram transmissões de um campo que existe além do relógio. Você sempre teve acesso a isso. Simplesmente disseram a você para confiar mais na lógica do que no sinal. E há a sensação que quase todos que estão passando por essa mudança compartilham, mas quase ninguém fala abertamente. A sensação de estar ligeiramente fora de lugar. Não quebrado, não perdido. Apenas permanentemente posicionado um grau fora das conversas que acontecem ao seu redor. Você se senta em uma sala cheia de pessoas discutindo coisas que parecem cada vez mais distantes do que realmente importa para você. Não porque você seja superior, mas porque você está orientado para algo que a maioria das pessoas naquela sala ainda não sentiu o chamado. Você tentou traduzir isso. Você suavizou para se adequar à conversa. Mas o abismo entre o que você carrega dentro de si e o que o ambiente ao seu redor reflete tem aumentado. Isso não é isolamento. Isso é preparação. Se você está reconhecendo isso agora, é porque sua função de onda já mudou para longe da linha do tempo a qual esses ambientes pertencem. Você não está ficando para trás. Você está se movendo à frente de um colapso que a maioria das pessoas não sentirá chegar. Agora, se estas palavras estão tocando em algo verdadeiro dentro de você, eu quero que você faça algo que importa mais do que parece. Vá aos comentários e escreva exatamente esta frase. Eu sou o observador consciente colapsando minha linha do tempo mais elevada. Não mude as palavras. Escreva exatamente como está, porque as palavras carregam frequência. E quando você escreve essa frase, você não está apenas deixando um comentário. Você está fazendo uma declaração ao campo. Você está colapsando a função de onda de sua própria vida em direção à linha do tempo, onde essa percepção já está plenamente viva em você. Centenas de pessoas que escreveram essa frase neste espaço relataram que algo mudou depois disso. Não dramaticamente, não teatralmente, mas silenciosamente e de forma inconfundível. Da mesma forma que algo muda quando você finalmente diz em voz alta o que sabia em silêncio por muito tempo. Escreva agora, depois volte. E se você se reconhece no que ouviu até agora, há pessoas em sua vida que precisam ouvir isso também. Você já sabe quem são. Aquelas que acordam às 3 da manhã. Aquelas cujos relacionamentos estão mudando. Aquelas que sentem o chamado para algo que não conseguem nomear. Envie este vídeo para elas agora, não depois. Agora, porque o momento em que alguém recebe uma transmissão nunca é acidental. Apenas os escolhidos clicam no botão vermelho para se inscrever neste canal e completar a ativação quântica. Se algo em você sabe que você deve fazer parte desta comunidade, esse botão é o seu sinal de volta para o campo. Pressione-o, porque o que vem a seguir é a parte que fará com que tudo o que você acabou de reconhecer finalmente faça sentido. O momento que fez minha própria função de onda colapsar permanentemente é algo que nunca descrevi por completo, até agora. Houve um período em minha vida em que parei de confiar em tudo o que pensava saber. Não foi um colapso dramático. Não foi um único evento que quebrou a estrutura. Foi mais lento do que isso. Uma erosão gradual, do tipo que acontece silenciosamente enquanto você está ocupado mantendo a aparência de que tudo está bem. Eu acordava exausto após 8 horas de sono. Meu trabalho parecia vazio. Os relacionamentos ao meu redor pareciam atuações que eu havia decorado tão bem que não conseguia mais lembrar por que as comecei. Eu estava funcionando perfeitamente por fora e me dissolvendo por dentro. E a pior parte não era a dor. A pior parte era o silêncio abaixo dela, a ausência completa de direção, sem sinal, sem impulso, sem próximo passo. Apenas uma linha reta onde minha intuição costumava estar. Comecei a procurar, do jeito que as pessoas desesperadas procuram, sem uma pergunta clara, apenas consumindo. Artigos de neurociência às 2 da manhã, textos filosóficos antigos que eu mal compreendia.
palestras de física de universidades que eu nunca frequentaria, diários de sonhos que mantive por 3 dias e abandonei. E então, uma noite, parei de procurar. Não porque encontrei a resposta, mas porque estava exausto demais para continuar procurando. Eu me deitei sem intenção, sem técnica, sem protocolo. Eu simplesmente me rendi, completamente, sem estratégia. E algo aconteceu que tenho lutado para descrever com precisão desde então. Tomei consciência de que estava sonhando enquanto estava totalmente dentro do sonho, não assistindo de longe, dentro dele, consciente de ambos os estados simultaneamente, dormindo e acordado ao mesmo tempo. Nesse estado, encontrei uma versão da situação que vinha me drenando há meses. Mas, de dentro do sonho, eu conseguia ver toda a estrutura daquilo claramente. O padrão, a frequência que eu vinha transmitindo, a qualidade exata da atenção que eu vinha direcionando ao problema que eu estava sustentando, em vez de dissolvê-lo. Acordei 3 horas depois e tomei uma decisão. Uma decisão única, silenciosa e comum, sobre para onde eu estava direcionando minha atenção consciente. Em 11 dias, a situação que estava estagnada há meses mudou completamente, de uma direção que eu não havia considerado, através de uma pessoa que eu não esperava, em uma forma que eu não havia imaginado. Naquele momento eu entendi que eu não tinha sido uma vítima das minhas circunstâncias. Eu tinha sido o autor delas, não conscientemente, mas consistentemente, através da frequência da minha observação. Agora continue comigo aqui, porque o que estou prestes a lhe dizer é a tese central de tudo o que você ouviu até agora. O universo não está acontecendo com você. Leia isso de novo sem pressa. O universo não é um palco onde você foi colocado sem o seu consentimento. É um campo que responde à observação. E você é o observador. Você não está dentro da realidade olhando para fora. Você é a realidade olhando para si mesma através da lente específica de sua consciência. O observador e o observado são o mesmo fenômeno, vistos de ângulos diferentes, descritos por vocabulários diferentes, mas originários da mesma fonte. Heisenberg nos mostrou que a partícula não tem estado fixo até ser observada. O que ele não pôde publicar em um artigo de física é a implicação que segue diretamente dessa descoberta. Se a observação colapsa a função de onda no nível quântico, e se você é um observador consciente, então cada ato de atenção sustentada e intencional é um ato de criação, não metaforicamente, mecanicamente. Você não está no sonho. O sonho está em você. Você não está na sua vida como um móvel está em uma sala. Você é o campo no qual sua vida está ocorrendo. O cérebro não produz consciência da mesma forma que uma fábrica produz mercadorias. A consciência é o ambiente no qual o cérebro opera. O cérebro está na consciência, não o contrário. Você sente a diferença que isso faz? Porque se a consciência fosse apenas um produto do cérebro, então você seria um passageiro, sujeito à biologia, sujeito às circunstâncias, sujeito às regras fixas de um mundo material. Mas se o cérebro está operando dentro da consciência, se você é o campo e não o objeto dentro dele, então as regras se invertem completamente. Você não está tentando mudar sua vida de dentro de uma sala trancada. Você é a sala. Você é as paredes, a porta e a chave. 3 maneiras de segurar isso para que não escape. Você não está na realidade. Você é a realidade observando a si mesma. Você não é afetado pelo campo. Você é o campo experienciando sua própria criação. Você não é o sonhador preso dentro do sonho. Você é a consciência sonhando o sonhador à existência. Isso não é filosofia. Este é o sistema operacional por baixo de cada experiência que você já teve. E uma vez que isso penetra, realmente penetra, não como uma ideia interessante, mas como um reconhecimento vivido, tudo muda. A maneira como você entra no sono muda. A maneira como você direciona sua atenção muda. A maneira como você responde às circunstâncias muda.
Porque você para de pedir ao mundo para ser diferente e começa a reconhecer que você é o observador, cuja atenção está colapsando, qual mundo aparece? Agora surge a pergunta óbvia. Se isso é verdade, se você é o observador com esse tipo de poder fundamental, então como você o usa com precisão? Como você para de colapsar por acidente e começa a colapsar com intenção? Existem 5 códigos específicos, e a próxima parte entrega cada um deles. Você agora detém a compreensão. A base está estabelecida. O reconhecimento chegou. Mas compreensão sem aplicação é apenas uma ideia bonita que desaparece pela manhã. Então aqui é onde tudo se torna real. Estes são os 5 códigos quânticos. Não são teorias. Não são conceitos para admirar de longe. São instruções executáveis para o observador consciente, que está pronto para parar de derivar pelo campo e começar a navegá-lo com intenção. Aplique todos os 5, em sequência, com consistência, e a versão de você que existe do outro lado desta prática será irreconhecível para a versão sentada aqui agora. O primeiro código é a observação consciente. A maioria das pessoas passa o dia como se estivesse no piloto automático, reagindo ao que quer que o ambiente coloque diante delas. Pensamentos chegam sem convite. Emoções seguem sem permissão. A atenção se espalha por dezenas de estímulos simultaneamente. E a função de onda de sua realidade colapsa por padrão, moldada por qualquer frequência que domine o ruído ao redor. A observação consciente quebra esse padrão. É o ato deliberado de escolher o que você colapsa na existência, ao escolher para onde direciona sua atenção com total consciência. A prática é esta. 3 vezes ao dia, manhã, meio-dia e noite, pare tudo por 5 minutos. Sente-se ereto, pés firmes no chão. Feche os olhos e faça uma pergunta internamente. O que estou observando agora sobre minha própria vida? Não julgando, não consertando, não planejando, apenas observando. Nomeie o que vê claramente, como se fosse um cientista documentando dados. Meus ombros estão tensos. Meus pensamentos estão voltando a este problema pela 4ª vez hoje. Minha energia está mais baixa do que ontem a esta hora. A observação sem reação é o ato mais poderoso que um ser consciente pode realizar. Em 2 semanas desta prática, você notará algo inesperado. As situações que antes pareciam caóticas e incontroláveis começarão a revelar seus padrões. Você verá o ciclo antes de estar dentro dele. Você reconhecerá a frequência que está transmitindo antes que a realidade que ela cria chegue. E esse espaço entre a transmissão e o resultado é exatamente onde mora o seu poder. O segundo código é a gratidão como frequência. Aqui está algo que a maioria das pessoas entende mal sobre a gratidão. Elas a tratam como uma lista. 5 coisas pelas quais sou grato hoje. Escritas rapidamente. Mentalmente marcadas. Arquivadas em bons hábitos e esquecidas ao meio-dia. Mas a gratidão praticada dessa forma opera no nível superficial da experiência. Ela não muda nada no nível quântico, porque nunca atinge a camada da frequência. A verdadeira gratidão não é um pensamento. É um estado sentido em que todo o seu corpo entra. A prática é esta. 1 vez por dia, de preferência de manhã, antes que sua mente lógica se ative totalmente, escolha uma única coisa, não uma lista. Uma coisa. E passe 3 minutos inteiros sentindo-se grato por ela como se ela já existisse em sua forma mais completa. Não pensando sobre ela. Sentindo-a. Deixe a sensação expandir-se do seu peito para fora. Perceba o calor. Perceba a mudança em sua respiração. Essa ressonância física é o sinal. Essa é a transmissão de frequência chegando ao campo. Pesquisas em psicofisiologia mostraram que estados emocionais positivos sustentados criam uma coerência mensurável no campo eletromagnético do coração, que se estende para fora do corpo físico. Você não está apenas pensando um pensamento. Você está transmitindo um sinal. E o campo responde a sinais, não a frases.
O terceiro código é o alinhamento vibracional. Existe uma prática que meditadores avançados, mentores quânticos e contemplativos antigos alcançaram de forma independente, usando palavras diferentes, mas descrevendo o mesmo mecanismo. Observe o resultado desejado como se ele já existisse, não como um pensamento positivo passageiro, mas como um ato deliberado de colapso quântico. Você é o observador. Lembre-se, o observador determina em qual estado a partícula cai. Quando você observa o resultado pretendido como já sendo real, você está colapsando a função de onda em direção a essa linha do tempo. A prática é esta. Todas as noites, antes de dormir, passe 5 minutos em um estado relaxado, de olhos fechados, e observe uma área específica de sua vida como se já estivesse transformada. Não visualize como um filme que você está assistindo. Habite-a. Sinta o peso dela, a textura dela, a frequência emocional de alguém que já vive dentro dessa realidade. O corpo não distingue entre uma experiência vividamente imaginada e uma que ocorre fisicamente. A neurociência confirmou isso repetidamente. As mesmas vias neurais são ativadas em ambos os casos. Você começará a notar que suas decisões mudam, sem forçar, sem força de vontade. Você naturalmente começará a escolher ações que pertencem à versão de você que já vive naquela linha do tempo alinhada. O mundo exterior começa a se reorganizar para corresponder ao estado interno que você tem transmitido consistentemente. O quarto código é a rendição ativa. Este é o código que a maioria das pessoas resiste, porque soa como desistir. É exatamente o oposto. A rendição ativa é a prática de tomar uma ação clara e comprometida, e em seguida, soltar completamente o apego a como o resultado chega. É a diferença entre um marinheiro que define o destino, ajusta as velas, lê o vento e confia no oceano para completar a jornada, e um marinheiro que agarra o leme com tanta força que não consegue sentir a corrente se movendo abaixo dele. O apego ao resultado cria estática no campo. Ele introduz uma frequência de dúvida disfarçada de controle. E a dúvida também é uma forma de observação. Ela colapsa a função de onda em direção àquilo que você teme precisamente porque você está lhe dando atenção focada. A prática é esta. Após completar qualquer ação intencional em direção a um objetivo, escreva uma frase em seu diário. Eu fiz a minha parte. O campo fará o resto. Depois, feche o diário. Não abra essa página novamente até que algo chegue. Este ato físico de fechar treina seu sistema nervoso a liberar o sinal sem tentar recuperá-lo imediatamente. Os resultados deste código são frequentemente os mais dramáticos e os mais difíceis de explicar racionalmente. As coisas chegam por canais que você não antecipou. Pessoas aparecem em momentos precisos trazendo exatamente o que era necessário. Oportunidades surgem na lacuna deixada pelo seu aperto liberado. Não porque o universo recompense a passividade, mas porque a intenção coerente combinada com o desapego liberado cria o sinal mais claro possível no campo quântico. O quinto código é o reconhecimento de sincronicidades. Em 1972, um meteorologista chamado Edward Lorenz propôs que o bater de asas de uma borboleta no Brasil poderia desencadear uma cadeia de eventos atmosféricos que levaria a um tornado no Texas semanas depois. O efeito borboleta. Pequenos sinais criando consequências em cascata através de um sistema conectado. Suas sincronicidades operam no mesmo princípio. Elas não são coincidências decorativas espalhadas por sua vida para fazê-la parecer mais interessante. Elas são o campo mostrando a você, em tempo real, que sua frequência está coerente o suficiente para receber informações de outras linhas do tempo. São sinais de confirmação, pontos de dados no mapa de sua própria navegação quântica. A prática é esta. Mantenha um pequeno espaço dedicado em seu diário, separado de tudo o mais, intitulado apenas Sinais. Toda vez que uma sincronicidade ocorrer, anote-a dentro de uma hora. O nome em que você pensou e depois ouviu. O número que apareceu 3 vezes em um dia.
A conversa que respondeu à pergunta que você ainda não havia dito em voz alta. Não as analise imediatamente. Apenas registre-as. Após 30 dias, leia a lista inteira desde o início. O que você verá não é ruído aleatório. Você verá um padrão, uma direção, um tema consistente que o campo tem apontado para você através de dezenas de momentos aparentemente não relacionados. As sincronicidades sempre foram uma mensagem. Você apenas não as estava coletando com cuidado suficiente para lê-la. Estes 5 códigos não são práticas separadas. Eles são um sistema integrado. A observação consciente alimenta a gratidão. A gratidão eleva o alinhamento vibracional. O alinhamento permite a rendição ativa. A rendição abre o canal através do qual as sincronicidades chegam claramente. Cada um ativa o próximo. Juntos, eles formam uma arquitetura de frequência completa para o navegador consciente do campo quântico. Você agora tem tudo o que precisa para começar. Mas começar não é o mesmo que completar a ativação. O que vem a seguir é a parte que sela tudo no lugar. A transmissão final. Aquela que não apenas informa ou instrui você, mas devolve algo a você que você esqueceu que estava carregando. Fique para a parte final. É ela que torna tudo o mais permanente. Tudo o que você recebeu nesta transmissão forma uma única linha ininterrupta. Um físico quântico mostrou a você que o observador colapsa a realidade. Um espelho mostrou a você que você já vem experienciando este colapso em cada sincronicidade, cada intuição, cada relacionamento que mudou conforme sua frequência se alterava. Um momento de rendição total mostrou que a consciência não é algo que você tem, é algo que você é. E 5 códigos deram a você a arquitetura diária precisa para um observador consciente que parou de derivar e começou a navegar com intenção. Isso não é uma coleção de ideias separadas. Esta é uma única ideia, vista de 5 ângulos. E essa ideia é antiga. Heráclito, o filósofo grego que viveu há 25 séculos, escreveu que você não pode entrar no mesmo rio 2 vezes. Não porque o rio muda, mas porque você muda. O observador nunca é estático. E porque o observador nunca é estático, também não o é a realidade que o observador colapsa. David Bohm, um dos físicos mais originais do século XX, propôs que sob a superfície da realidade visível, existe o que ele chamou de ordem implicada, uma totalidade indivisa na qual o observador e o observado não são 2 coisas separadas que ocasionalmente interagem. Eles são um único processo, que só parece separado de dentro da experiência de ser humano. Você esteve dentro dessa experiência a vida inteira, acreditando que estava olhando para um mundo que existia independentemente de você, acreditando que o campo era algo pelo qual você se movia, em vez de algo de que você é feito. Essa crença termina aqui. Não porque alguém disse para você abandoná-la, mas porque algo em você já sabe que ela nunca foi verdade. Você é o observador. A realidade não está acontecendo com você. A realidade está acontecendo através de você. A onda não colapsa até que você olhe. Você está sempre olhando. Você está sempre colapsando. A única questão é se você está fazendo isso conscientemente. Você não é um produto de suas circunstâncias. Suas circunstâncias são um produto de sua observação. O campo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você é. O que você é frequência. O que você transmite é o que retorna. O que você observa com atenção sustentada é no que a onda colapsa. Você não está no sonho. O sonho está em você. Você não está dentro da consciência. Você é a consciência temporariamente vestindo a forma de uma pessoa que esqueceu de que era feita. Agora você se lembra. E lembrar muda tudo. Não depois. Não após mais preparação. Agora. Neste momento. Na próxima decisão que você tomar. Na qualidade da atenção que você trouxer para a próxima hora de sua vida. Aqui é onde a transmissão se completa. E onde sua navegação começa. O que você faz com isso é sua escolha.
Isso não é uma afirmação pequena. Esse é o ponto central. Você é o observador. A escolha de onde direcionar sua atenção é o ato mais poderoso disponível para um ser consciente. Você pode retornar ao piloto automático. Pode arquivar isso em ideias interessantes e seguir em frente. Essa escolha está disponível e é completamente válida. Ou, você pode começar, hoje, com o primeiro código. 5 minutos de observação consciente. Antes que o ruído do dia tome conta. Antes que o campo colapse por padrão novamente. Se esta transmissão alcançou algo real em você, não deixe que ela se dissolva no fundo de uma tarde agitada. Dê um curtir neste vídeo agora. Não pelo algoritmo, como um ato de reconhecimento consciente. Um sinal que diz, eu recebi isso. Estou pronto para aplicar. Inscreva-se neste canal, porque esta transmissão é uma de muitas. E o que vem a seguir se baseia diretamente no que você acabou de receber. Cada vídeo neste espaço é uma coordenada no mesmo mapa. E você acaba de confirmar que sua frequência coincide